Olá, casais abençoados que se tornaram parceiro do canal. Olá para você, esposo, esposa que me assiste pela primeira vez. Seja bem-vindo ao canal. Eu me chamo Pastor Ezequiel Pereira e é um prazer enorme estar me comunicando com você através do canal. Que as copiosas bênçãos do Altíssimo Deus possam estar sobre o teu relacionamento conjugal, também familiar. Trago hoje para todos nós uma palavra de advertência. Todos nós somos sabedores que o casamento é uma instituição divina. Foi o próprio Deus que instituiu o casamento quando ele fez Adão e Eva e colocou no Éden para que eles se tornassem mordomo, cuidasse ali daquele local. Também somos sabedores que desde lá até os dias atuais, o maior inimigo do casamento é o próprio Satanás. O casamento está sob ataque. O casamento sempre esteve sob ataque, seja no mundo, seja na carne, e o diabo são todos totalmente contra o casamento, pois muitas das vezes a cultura, aquilo que o mundo nos oferece é contrário àquilo que Deus quer para o casamento. O casamento, afinal de contas, é dado pelo próprio Deus, porque não podia e não pode haver uma sociedade se não houver o casamento e depois do casamento, quando dois contraem o matrimônio para construir uma família. Tem o casamento, tem a família vai dar início a uma sociedade. Também não podia existir o Estado se não tivesse o casamento. Porém, como a maioria dos nossos vídeos são longos e as pessoas que estão nos assistindo, os casais que estão nos assistindo, têm pouco tempo para assistir, vou trazer apenas dois inimigos do casamento que atualmente tem acontecido no meio do povo de Deus. O primeiro é a negligência à palavra de Deus. Quando melhor nos alimentamos, mais saudável seremos. Quanto mais nós nos alimentamos bem, mais saudável seremos. E isso se aplica também à nossa vida espiritual. Quanto mais nós nos alimentamos da palavra de Deus, mais forte nos tornamos e mais preparado nós estamos para vencer o inimigo da nossa alma, o inimigo do relacionamento conjugal, que é o próprio Satanás. Satanás, ele trabalha de todas as formas para destruir a tua vida conjugal. A palavra de Deus, ela é o alimento espiritual. Quando nós lemos a palavra de Deus, nós estamos nos alimentando espiritualmente, nos fortalecendo espiritualmente. Quando nós não deixamos de nos alimentar, nós nos ficamos fracos. A imunidade do corpo desce, consequentemente acontece também na vida espiritual. E para o casal vencer a dificuldade, as tribulações, os momentos de crise, de aflição e das investidas de Satanás, ele precisa se alimentar da palavra de Deus, tirar tempo para ler juntos a palavra do Senhor. Em Mateus capítulo 4, verso 4, diz assim a palavra de Deus: Jesus respondeu: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. O que isso que ele quer dizer? Que nós precisamos nos alimentar, mas não só de pão nós podemos viver, nós precisamos viver também do pão espiritual, que é a palavra de Deus. Nós nos alimentamos com o pão físico, material, para o nosso corpo, mas para o corpo espiritual nós precisamos nos alimentar da palavra do Senhor. E não é diferente na vida conjugal. Na vida conjugal, o casal precisa tirar tempo para buscar a Deus, estudar a palavra de Deus. João capítulo 6, verso 35 diz: então Jesus declarou: eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim nunca terá fome, aquele que crê em mim nunca terá sede. O próprio Jesus é a personificação da palavra. No princípio era o verbo e o verbo era Deus. João falava dessa forma. Então nós precisamos nos alimentar do quê?
do pão da vida, do próprio Jesus. E como fazemos isso? Através da palavra de Deus. Nós precisamos conhecer o nosso Deus, e só conhecemos o nosso Deus, o Deus que instituiu o casamento, através da palavra. Por isso que Oséias capítulo 6, verso 3 diz assim: então conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. A sua saída como a alva é certa, e ela a nós virá como chuva seródia que rega a terra. É um poço inesgotável o conhecimento do nosso Deus. Conhecer o nosso Deus é um poço inesgotável. Quanto mais nós conhecemos, nós devemos prosseguir em conhecer o nosso Deus. Muitos cristãos pensam que apenas ler a Bíblia é o suficiente. Porém, isso é especialmente perigoso. Por que é perigoso? Dentro de um casamento cristão, onde o cônjuge lê a Bíblia sem a perspectiva de que ela foi deixada por Deus para mudar nossa vida e não apenas para aumentar o nosso conhecimento. A palavra de Deus, ela foi deixada por Deus para mudar a nossa vida, para mudar o teu relacionamento conjugal, para transformar da água para o vinho. Porém, muitos estão lendo a palavra de Deus apenas para ter conhecimento. Muitos advogados têm conhecimento. Eu conheço aqui um governador do nosso estado que conhece a Bíblia às vezes mais do que um cristão, né? Mais do que um servo de Deus. O próprio inimigo da nossa alma conhece a Bíblia. Quando Jesus foi levado para o deserto, ele usou a palavra, mas ele não se submete à palavra. Por isso que nós precisamos entender que não é conhecer somente a palavra de Deus. Mateus capítulo 7, verso 24 e 25 diz assim: todo aquele, pois, que escuta essas minhas palavras e a pratica, ao homem prudente, se assemelha ao homem prudente que edificou sua casa sobre a rocha. Conhecer a Bíblia e não praticá-la, conhecer a palavra de Deus e não praticá-la, é como um homem imprudente que fez a sua casa sobre a areia movediça. Porém, o homem prudente que fez a sua casa sobre a rocha é aquele que pratica a palavra de Deus. E olha o que ele diz ao homem prudente: e desceu a chuva, e correram os rios, assopraram os ventos, combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. O seu casamento edificado sobre a rocha, ele não vai ser destruído, porque ele está edificado na palavra de Deus. Tire tempo para buscar a Deus, tire tempo para ler as Sagradas Escrituras, tire tempo com a sua esposa para ler as Sagradas Escrituras e se aprofundar em conhecimento e em prática a palavra do Senhor. Por último, negligencia a oração. Não é só ler a palavra de Deus, o casal precisa ter momentos de oração. A oração é o nosso socorro, o meio pelo qual louvamos a Deus e apresentamos nossa gratidão, as nossas petições, as nossas súplicas, os nossos sonhos, os nossos projetos diante de Deus. É o meio pelo qual Deus nos deixou para comunicarmos com Ele. É através da oração. Através da oração nós apresentamos a Deus aquilo que nós necessitamos para a nossa vida conjugal, para a nossa vida pessoal, a procura de um emprego ou melhorar dentro do nosso relacionamento conjugal. É através da oração. O casal que ora junto está confessando perante Deus que são dependentes totalmente dele, que são incapazes de prosperar sem a presença dele. Tiago, capítulo 5, verso 16 diz: portanto, confesse os seus pecados uns aos outros e a oração e orando uns pelos outros, para que seres curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz, e isso se aplica aos cônjuges. É o esposo orando pela esposa, é a esposa orando pelo esposo, ambos orando, pedindo a blindagem de Deus sobre o vosso relacionamento conjugal. Lembre-se que Satanás não brinca.
dedo Éder, ele tenta destruir o relacionamento conjugal, porque é uma obra-prima de Deus, a instituição, o casamento, é uma obra divina. Em Mateus capítulo 21, versículo 22, e tudo o que pedires em oração, se crerem, vocês receberão, oh glória. Quando a oração cessa, ou quando você não tira um momento para orar, para blindar o teu casamento através do poder da oração, o casal está silenciosamente dizendo que pode sobreviver ou prosperar sozinho e que não precisa de contínua ou constante presença de Deus. Ele está dizendo isso. Ele está dizendo que ele pode continuar sozinho, ele está dizendo que ele é capaz de viver sozinho sem a presença de Deus, porque ele não tira período de oração. A oração individual é essencial para a vida cristã. Porém, a oração conjugal, a oração do casal é essencial para o relacionamento conjugal. Em Salmos 55, versículo 22, entrega tua preocupação ao Senhor e Ele te sustentará. Jamais permitirá que o justo venha a cair. Entrega a tua preocupação ao Senhor, os teus sonhos, né? A primeira carta de Pedro 5, versículo 7, lance sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Como é que você vai lançar todas as suas ansiedades diante de Deus? Através da oração. Isaías 55, versículo 6, buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai enquanto está perto. Temos que buscar a Deus enquanto Deus está perto. Vai ter momento que você vai buscar o Senhor, talvez Deus não lhe responda, porque você só está buscando no momento de aflição, de dor, quando teu casamento está totalmente destruído. Teu casamento também, está tudo bem contigo, com a tua esposa, está tudo bem com a tua esposa, está tudo bem contigo? Continua orando. Jeremias capítulo 28, versículo 13, estou terminando. Buscar-me-ei e me acharei quando me buscares de todo o vosso coração. Não seja somente uma rotina, mas busque a Deus de todo o coração, entrega tudo a Ele, deposita nele toda a tua confiança, porque Ele vai cuidar do teu relacionamento conjugal. É apenas esses dois, são muitos inimigos do casamento, porém estou colocando apenas esses dois que muitos de nós estamos sendo negligentes nele. Leitura da palavra de Deus, meditação da palavra de Deus, prática da palavra de Deus, a oração individual, mas principalmente a oração no relacionamento conjugal. Os dois se ajoelhando para buscar a Deus em prol do seu relacionamento conjugal e da sua família. Que Deus em Cristo te abençoe em nome de Jesus.